Olá a todos, eu sou Fernanda, bolsista da iniciação científica intitulada Avaliação em Saúde Mental para Pessoas Trans Iniciarem Hormonioterapia, Perspectiva de Profissionais de Saúde, vinculado ao Programa de Iniciação à Pesquisa e coordenado pelo professor Alexandre Costa Val, do Departamento de Medicina de Família, Saúde Mental e Coletiva, e conta com a participação da Júlia Oliveira Rodrigues Vieira como voluntária. Bom, gostaria de introduzir a descrição da nossa pesquisa pelos motivos que levaram a equipe a produzi-la. Atualmente não há um consenso sobre a necessidade ou não de um atestado em saúde mental para que pessoas trans possam iniciar a hormonioterapia, estando esses pacientes sujeitos aos valores éticos e morais dos profissionais que irão atendê-los. As pessoas transexuais já estão sujeitas a diversas formas de violência em nossa sociedade, o que já os predispõe a maior risco de adoecimento psíquico. Sendo assim, a imposição de mais barreiras para que acesse ao tratamento hormonal para afirmação de gênero, como essa imposição não protocolada de avaliação prévia por psicólogos ou psiquiatras, por exemplo, acaba sendo mais uma forma de violência e inequidade de tratamento. Esse projeto tem como objetivo adquirir conhecimento sobre como os discursos dos profissionais de saúde a respeito da prescrição de hormonioterapia para pessoas trans se materializam na prática, em particular, quanto à demanda de avaliação prévia em saúde mental como aval para a prescrição. Desse modo, buscamos entender as crenças, os valores éticos e morais e as justificativas que induzem na deliberação de solicitar tal avaliação em saúde mental, além de identificar os aspectos positivos e negativos dessa solicitação na perspectiva desses profissionais. Nesse sentido, a metodologia utilizada na nossa pesquisa de cunho qualitativa é a realização de entrevistas norteadas por um roteiro semi-estruturado, com no mínimo 10 profissionais de saúde que respeitem os seguintes critérios de inclusão: ter atendido pelo menos uma pessoa trans nos últimos 6 meses, ter conhecimento e experiência na prescrição de hormonioterapia ou realizar acompanhamento em saúde mental de pessoas trans que necessitam dessa forma de cuidado e, por fim, que aceitem participar da pesquisa após explicação e assinatura do termo de consentimento livre e esclarecido. Essas entrevistas estão sendo realizadas através da plataforma Google Meet, prezando a privacidade e sigilo das opiniões e informações prestadas. Além disso, pela dificuldade de acesso aos profissionais prescritores de hormonioterapia, psicólogos e psiquiatras, devido à rotina atribulada, estamos utilizando a amostragem em bola de neve, na qual primeiro são abordados profissionais que compõem a rede do pesquisador principal e posteriormente é solicitada a indicação de novos contatos aos primeiros entrevistados. Sobre o andamento da pesquisa, desde o início, em março de 2023, foi elaborada uma revisão bibliográfica de estudos com temáticas similares e, devido à dificuldade de agendamento de horário com os profissionais, a fase de entrevistas foi iniciada em agosto. Sendo assim, atualmente contamos com uma entrevista realizada com a perspectiva de um psiquiatra que atende a população trans há 5 anos. Por conta disso, os resultados preliminares obtidos até então estão embasados em apenas um viés de opinião. Então, a partir da análise da entrevista, podemos evidenciar que a solicitação de avaliação prévia de saúde mental não é rotineira para esse profissional, sendo demandada por cerca de 10% de seus pacientes trans no consultório particular. As perspectivas do profissional a respeito da necessidade dessa avaliação de saúde mental são negativas, uma vez que ele considera que essa qualificação contribui desfavoravelmente à identidade de gênero como sendo autodeclarada, citando inclusive que a introdução à hormonioterapia reduz níveis de sofrimento psíquicos. Em adição a isso, ele enfatizou que os quadros de ansiedade, depressão e ideações suicidas são mais evidenciados nessa população devido à pressão exercida pela sociedade heteronormativa. Por isso, ele defende a ideia de que o acompanhamento desses pacientes pelos profissionais de saúde mental é essencial, mas a emissão de um laudo atestando sanidade mental para dar início à hormonioterapia contribui para dificultar o acesso desses indivíduos ao tratamento hormonal. Portanto, pode-se concluir a priori que a necessidade de avaliação prévia em saúde mental tende a ser danosa quando é abordada no sentido de atribuir juízo de valor a uma identidade de gênero que deve ser autodeclarada,
e reforça a retrógrada qualificação da transexualidade como patologia, alocada nos transtornos da identidade sexual. Porém, é essencial que haja um acompanhamento multidisciplinar desses pacientes durante a transição para que utilizem as dosagens adequadas e tenham todo o suporte psicológico necessário para lidar com as problemáticas de nossa sociedade atual centrada na normatividade hétero. Por meio desse projeto de pesquisa, podemos compreender com mais clareza a percepção dos profissionais de saúde que atendem a população trans a respeito de seu posicionamento sobre a necessidade dessa avaliação documentada em saúde mental prévia à hormonioterapia. Essa temática é essencial de ser explorada devido à falta de consenso entre os profissionais, o que resulta em adoção de condutas conforme suas preferências pessoais e não uniformidade no atendimento a essa população, baseado em um protocolo. Apoiado nisso, a produção desses saberes pode ser capaz de fomentar práticas e diretrizes qualificadas para reduzir vulnerabilidades e inequidades em saúde que afetam as pessoas trans. Por fim, gostaria de agradecer à Universidade Federal de Ouro Preto e à Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação, através do Programa de Iniciação à Pesquisa, pela oportunidade e pelo fornecimento da Bolsa de Iniciação Científica. Juntamente agradecer ao Núcleo de Investigação das Subjetividades Contemporâneas, o NISC, por permitir que possamos produzir resultados que contribuam com o debate sobre o tema e subsidiar a construção de diretrizes que reduzam as vulnerabilidades no atendimento às quais as pessoas trans estão expostas.